A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos, que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta terrestre é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, os pesquisadores exploram o lugar mais seco da Terra. O deserto de Atacama, no Chile. Este lugar estéril é 50 vezes mais seco do que o Vale da Morte. Agora, cientistas querem entender como o deserto foi formado. De vulcões furiosos a montanhas colossais e a oceanos. As pistas também abrem portas para entender a formação da própria Terra. Como nasceu nosso planeta? O lugar mais seco do planeta. A Terra é um planeta azul, imerso em água. Mas no desolado trecho do norte do Chile, não há uma só gota dela. Espremido entre o Oceano Pacífico e vulcões costeiros a oeste e os Andes a leste, está o Atacama, o deserto mais seco do mundo. Com quase 1.000 quilômetros de comprimento e largura média de 150 quilômetros, ele é maior do que o estado do Acre. Os cientistas criaram uma missão para descobrir como ele nasceu. A investigação começa na pacata cidade de Quiagua, um raro oásis verde. Sua tábua de salvação é um riacho que escorre por quase 500 quilômetros dos Andes até o Pacífico. Aqui fica uma base governamental de medição de chuva. O geólogo John Houston veio para descobrir o grau de umidade da área mais seca da Terra. Isto aqui é um medidor pluvial, que mede a precipitação todos os dias. Ah, muito bem. Para Marisa Vera, cientista do governo, é um trabalho com poucas surpresas. Quanto de precipitação o instrumento registrou? Nos últimos 15 anos, menos de 1 milímetro por ano. Menos de 1 por ano? Isso. Mas todos os anos? Só choveu 3 anos. Incrível. Exatamente. Em média, chove 0,7 milímetro por ano. Levaria um século para a chuva no Atacama encher uma xícara de café. Como isso se compara a outros desertos? Aqui temos um cilindro e eu vou mostrar a vocês a diferença entre a quantidade de chuva por ano daqui com a de outros desertos. Se eu encher isso aqui até esse ponto, até este nível, esta é mais ou menos a precipitação do Saara. Jogamos fora a maior parte da água. E chegamos a este nível, que representa o que temos no deserto de Mojave, 127 milímetros por ano. Se jogarmos fora a água toda, menos essa última gota do fundo, temos o equivalente ao que chove aqui, no coração de Atacama. A precipitação é tão baixa que torna esse lugar o mais seco do planeta. Procurando saber por que o Atacama é tão seco, Houston sai do oásis e vai para o deserto. Junto à rodovia Pan-Americana, uma estrada do comprimento do continente, ele acha a primeira pista. Trópico de Capricórnio. Estamos aqui no Trópico de Capricórnio, uma das latitudes mais importantes no mundo e absolutamente essencial para explicar por que o deserto de Atacama está nessa localização.
A maioria dos desertos do mundo está em uma de duas latitudes especiais. No hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio passa pelo Atacama e pelos desertos africanos da Namíbia e do Kalahari. No norte, o Trópico de Câncer passa pelo vasto Saara. Nessas posições particulares do planeta, o ar é extremamente seco. Isto aqui é um higrômetro giroscópico. O que ele faz é medir a umidade relativa do ar. A leitura dá uma umidade relativa de 10%. Isso é muito baixo mesmo. Não há muitos lugares no mundo com umidade relativa tão baixa quanto esta. No século XVIII, os cientistas descobriram por que o ar dos trópicos é tão seco. Navios europeus a caminho da América contavam com os ventos dominantes para impulsionar sua travessia. Mas algo deixou o meteorologista inglês George Hadley perplexo. Os ventos sopraram para o oeste, quando deveriam soprar para o norte. Seus estudos levaram os cientistas a entender como o ar circula pela Terra. No Equador, o ar muito úmido é aquecido pelo Sol e sobe. À medida que este ar se afasta do Equador, ele perde água sob forma de chuva. Quando chega à latitude dos dois trópicos, o ar perdeu quase toda a sua umidade e não há chuva para se precipitar ali. O mistério, então, é por que o Atacama recebe muito menos chuva do que qualquer outro lugar. Cientistas esperam responder à questão entendendo como o Atacama foi formado. Em busca de pistas, Houston se aprofunda no deserto chileno. Este lugar, muito bem guardado, foi descoberto durante um levantamento de rotina por geólogos nos anos 70, mas o grande significado de seu achado só foi percebido em 1998. Este grupo de pedras é a prova mais importante do começo de Atacama. É uma rocha chamada gipsita ou gesso. Um simples teste mostra a fragilidade da pedra. Se eu jogar um pouco de água sobre a pedra, vocês vão ver como ela se desmancha rapidamente. O que está acontecendo é que, quando eu ponho água, a pedra se dissolve. Quer dizer, ela se desfaz em pedaços. A sobrevivência da gipsita como rocha sólida diz aos cientistas que não houve chuva por aqui desde que a pedra se formou. O próximo passo seria datar a pedra e avaliar quando este lugar começou a ficar seco. Não se pode datar a gipsita diretamente, mas, analisando os fósseis nas vizinhanças da pedra, a incrível idade do deserto foi revelada. O Atacama tem impressionantes 150 milhões de anos de idade. Este gesso é extremamente especial. Se tivesse havido uma chuva de mais de 50 milímetros em um ano qualquer, ele teria sido dissolvido e teria sido levado pela água. Isso significa que o deserto de Atacama é também o deserto mais velho do mundo. Ele tem 150 milhões de anos. Quando os dinossauros se desenvolveram e se extinguiram. Quando o Himalaia se formou. E quando o ser humano evoluiu, o Atacama já era um deserto. O gesso também guarda a chave de como o deserto se formou. É um mineral que não se forma em desertos, mas na água. O gesso existe dissolvido nas águas quentes e rasas dos mares tropicais.
A água se evapora com o calor e ele se solidifica. A existência desta pedra é uma evidência-chave que revela que antes de o Atacama ser um deserto, era o fundo do mar. Essa pedra, de aparência insignificante, indica que o deserto inteiro já esteve submerso. Então, este gesso, neste lugar do deserto, é essencial para podermos entender toda a história do deserto de Atacama. Na investigação até aqui, os cientistas juntaram evidências de como e quando o deserto foi formado. O Atacama fica junto do Trópico de Capricórnio, onde o ar é seco e não há chuvas. Fósseis perto das pedras de gipsita revelaram a idade do deserto. A gipsita, uma rocha que só se forma na água, revela que o Atacama já foi submerso. Agora, os cientistas, procurando explorar o mistério de como o Atacama evoluiu de fundo do mar para deserto árido, descobrem evidências explosivas de como o lugar mais seco do planeta nasceu. Há 150 milhões de anos, o deserto de Atacama era o fundo do mar, coberto pela água do oceano. Mas hoje, algumas áreas do deserto estão a quase 4.000 metros de altitude. Procurando saber o que aconteceu, os cientistas levam a investigação à margem direita do deserto. Esta estranha paisagem é o maior campo de géiseres do hemisfério sul. Estamos no campo de géiseres El Tátil e podemos ver muitas nascentes de água quente e géiseres e muito vapor de água, porque o ar é frio e a água é quente, isso forma vapor e as nascentes borbulham. A água fervente é aquecida nas profundezas. Os géiseres e a água quente de El Tátil indicam que há uma massa de rocha quente abaixo de nós. E outra indicação é de que há vulcões circundando este vale. A terra aqui é violentamente viva. A rocha fundida irrompe na superfície e forma vulcões. Vulcões em erupção e géiseres ferventes são evidências de um processo turbulento que acontece embaixo do deserto. Aqui, a crosta do Oceano Pacífico foi forçada a entrar por baixo da América do Sul, como uma espátula entra debaixo de uma fatia de pizza. Este processo geológico se chama subducção. A placa do Pacífico colidiu com a placa continental, mas a placa do Pacífico era mais pesada e escorregou por baixo da crosta continental. Fazendo isso, a temperatura sobe, porque a coisa acontece a cerca de 100 quilômetros de profundidade e tudo derrete. Essa profundidade crítica é chamada zona de fusão. A rocha em fusão pressiona para cima e forma vulcões ativos que cercam o campo de géiseres de El Tátil. O processo dá aos cientistas uma pista do que ergueu o deserto para fora do oceano. Mais pistas são achadas do lado oposto do deserto. Os geólogos sabem que estas colinas costeiras já foram vulcões. Hoje estão completamente extintos, mas técnicas modernas de datação mostram que eles surgiram há 195 milhões de anos. É uma evidência crucial que revela quando a placa do Pacífico começou a pressionar e abrir caminho sob a América do Sul.
Naquele tempo, o deserto, na verdade o Chile inteiro, estava submerso. Com o tempo, a zona de fusão foi empurrada cada vez mais para dentro do continente, começando por criar os vulcões costeiros. Quando a zona de fusão passou por baixo do deserto, formou uma nova crosta, espessando e levantando a terra. Lentamente, o deserto de Atacama emergiu. Há 50 milhões de anos, o mesmo processo começou a levantar os Andes. Hoje, a zona de fusão está 225 quilômetros continente adentro, e a rocha em fusão que produz incendeia vulcões e alimenta os géiseres de El Tátil. Mas, quando passou sob o deserto de Atacama, deixou isto para trás. Chuquicamata, a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Os processos vulcânicos concentraram o minério de cobre, mas foi o clima peculiar do deserto que o fixou aqui. Esta área do norte do Chile contém um dos maiores e mais importantes depósitos de cobre do mundo e, em grande parte, isso é devido ao clima. A maioria da erosão da superfície da Terra é causada pela água. E aqui, onde há muito pouca chuva, não há muita erosão e os depósitos de cobre ficaram praticamente intactos. Resultado: esta árida região é uma das terras mais valiosas do planeta. O mistério de como o deserto pode se erguer do oceano está esclarecido. Géiseres dão a evidência de que existe rocha em fusão a grande profundidade. A existência de vulcões ativos mostra o movimento de uma placa continental por baixo da outra. Vulcões extintos mostram que esse processo começou na costa e empurrou a terra, levantando o deserto para acima do oceano. O próximo passo é tentar descobrir o que tornou este antigo solo marinho o lugar mais seco da Terra. A busca vai voltar 200 anos na história para resolver a questão de o que traz estes pinguins para a beira do deserto. O deserto de Atacama é intrigante, porque é o lugar mais seco do planeta. Desertos são secos por natureza, mas o Atacama é único. É 50 vezes mais seco do que o Vale da Morte na Califórnia. Não porque seja mais quente. A temperatura média de Atacama é de 27 graus centígrados durante o dia, enquanto que no Vale da Morte é de mais de 43 graus. A busca pelas causas que transformaram este deserto normal no lugar mais seco da Terra começa no mar aberto. Uma coisa curiosa sobre o Atacama é que vemos normalmente pinguins aqui. Pinguins gostam de água fria. E isso nos confunde, porque as condições nesta costa são bastante quentes. De fato, a temperatura da água aqui é de 13 graus centígrados. Enquanto que em terra, a temperatura é de cerca de 25 graus. Os pinguins foram descritos pela primeira vez pelo explorador Alexander von Humboldt há mais de 200 anos. Enquanto viajava por esta costa, ele ficou surpreso pela grande variedade da vida marinha. Quando mediu a temperatura da água, ele teve a explicação.
Ela estava 20 graus mais baixa do que o esperado. Perfeita para a vida marinha dos pinguins. Séculos depois, os meteorologistas começaram a se perguntar se esse cinturão de água fria, batizada de corrente de Humboldt em homenagem ao explorador, não seria a razão do Atacama se tornar o lugar mais seco da Terra. A corrente de Humboldt sobe para o norte vinda da Antártida, trazendo água fria. E é essa água fria que cria o dia cinzento que nós estamos vendo, com neblina cobrindo tudo. Isso resfria o ar de cima, o que forma uma espessa camada de nuvens frias e uma neblina que fica sobre a orla. O ar quente e seco que desce dos trópicos aqui fica por cima do ar frio, mais pesado e chuvoso, segurando-o para baixo. Os meteorologistas chamam isso de inversão térmica. Presas a 1000 metros de altura, as nuvens não podem subir e descarregar sua umidade no deserto em altitude superior. A inversão térmica impede a umidade acumulada perto do mar a entrar no continente. Essa é uma das razões pelas quais a corrente de Humboldt contribui bastante para a secura do deserto de Atacama, que está logo ali. Mas será essa inversão térmica, criada pela corrente de Humboldt, que torna o Atacama o deserto mais seco do mundo? No extremo norte do deserto, em um lugar chamado Quebrada Aroma, a geóloga Laura Evenstar procura pistas para responder à pergunta. Ela está tentando datar quando o deserto se tornou tão seco. Outros desertos, como o de Mojave, não recebem muita chuva, mas quando recebem, é um desastre. Tempestades trazem chuva pesada e enchentes súbitas. Mas não nesta área, em Quebrada Aroma, agora totalmente seca. Uma maneira de datar quando caiu a última chuva forte neste local é tentando encontrar há quanto tempo as rochas estão aí imperturbadas. Vamos fazer aqui uma demonstração em miniatura do que acontece quando cai a chuva pesada. Então, esta é a nossa chuva. E o que vemos é que, quando chove pesado na superfície do deserto, a água vai mover as pedras. E quando não chove, elas ficam imóveis onde estão, não se movem. A superfície de Quebrada Aroma está cheia de pedras, que a geóloga quebra para revelar evidências de quando exatamente houve a última chuva pesada. Temos de martelar um pouco e depois examinamos a rocha para verificar se há alguma cor muito escura dentro. Nós esperamos achar um mineral escuro, é o que estamos procurando. Os pequenos minerais cristalinos pretos são piroxênios. São uma evidência crucial, porque como microscópicos relógios geológicos, sua química muda quando expostos à radiação cósmica no tempo. O Sol só produz um pouco de radiação que bate na rocha. A maioria vem mesmo das estrelas que se veem no céu noturno. O efeito na rocha é basicamente queimá-la, assim como se fosse um bronzeado. A radiação vem, bate na rocha e cozinha a rocha. À medida que a rocha é cozida pelos raios cósmicos, os piroxênios se rompem e produzem um gás chamado hélio 3. Podemos registrar quanto hélio 3 há nesta rocha e quanto mais hélio 3 houver, mais tempo a rocha terá ficado exposta à radiação cósmica ou solar. O hélio 3 só é produzido em quantidade microscópica. Então, Evenstar leva as amostras ao laboratório, a 11.000 quilômetros de distância,
em Glasgow, Escócia. O que fazemos é usar um laser com que bombardeamos uma das cavidades e vaporizamos os cristais. Isso libera o hélio 3. Depois, o hélio 3 entra por esta máquina complexa até chegar a um espectrômetro de massa. Analisando os dados, ela pôde avaliar quando as pedras foram movidas pela última vez. A amostra mais antiga que conseguimos datar tem 23 milhões de anos. Bom, isso significa que em certas áreas do deserto de Atacama, as pedras estão paradas e não foram movidas há 23 milhões de anos. O deserto de Atacama é uma das superfícies menos perturbadas do mundo. Estas pedras estavam lá antes mesmo dos seres humanos existirem. São incrivelmente antigas. Evan Starr descobriu que há lugares no deserto que ficaram secos durante 23 milhões de anos. Essa data é uma pista crucial para a investigação, porque coincide com o nascimento da corrente de Humboldt. A América do Sul já foi unida à Antártida, mas há cerca de 20 milhões de anos, os continentes se separaram. Um canal se abriu. A água gelada começou a circular ao redor do polo e se desviou para o norte, ao longo da costa. A corrente fria formou uma inversão térmica, retendo nuvens chuvosas da costa e começando a lenta transformação de Atacama no lugar mais seco do mundo. Mas a corrente de Humboldt não é a única culpada. Ironicamente, a investigação para descobrir por que o deserto ficou tão seco levou a um dos lugares mais úmidos da Terra. Do outro lado do Atacama fica a Amazônia, mas as pesadas chuvas da floresta tropical não chegam a alcançar o deserto. E o motivo é patente. Entre a Amazônia e o Atacama fica a enorme Cordilheira dos Andes. Evidências geológicas sugerem que os Andes se elevaram há 10 milhões de anos, impedindo a chuva de chegar ao deserto. Chama-se a isso de efeito sombra de chuva, e é o fator final pelo qual o Atacama ficou tão seco. As evidências de o que tornou o Atacama tão seco se acumulam. A corrente de Humboldt cria um sistema climático que não permite chuvas. O hélio 3 nas rochas mostra que o processo de ressecamento começou há 23 milhões de anos. O surgimento dos Andes há 10 milhões de anos o tornou mais seco ainda. A investigação pode parecer conclusiva. O Atacama foi árido, uma área sem chuva alguma há milhões de anos. Mas algo aconteceu que não permite fechar a questão. Pequenas lascas de pedra revelaram que uma antiga civilização já viveu aqui. Mas como as pessoas viviam no mais seco dos desertos? O deserto de Atacama é de longe o lugar mais seco do planeta. E acumulando certas evidências, os cientistas creem que tem sido assim há milhões de anos. Mas em um lugar remoto, chamado Guanaqueiros, o paleoecologista Cláudio Latorre fez uma descoberta intrigante, que torna a análise mais complexa. Este é um achado extraordinário. Isso era provavelmente uma faca ou um raspador que se quebrou ou foi jogado fora. Ainda deve cortar. Para o olho destreinado, parece uma lasca de pedra.
mas Latorre pode ver que foi usada como ferramenta. Ele encontrou centenas de peças. São pistas que revelam que humanos viveram aqui antigamente. Não foi uma residência temporária, era um lugar onde as pessoas viviam e trabalhavam. E usavam a rocha para fazer artefatos, vivendo neste ambiente usando os recursos disponíveis. Como a água é essencial à vida, parece impossível que qualquer tipo de planta, de animal ou de vida humana possa ter sobrevivido aqui. Latorre pensa que algumas regiões deste deserto, de 150 mil quilômetros quadrados, já foram muito mais úmidas. Não há milhões de anos, mas quando os humanos andaram por aqui. Em 1997, ele preparou uma missão para coletar evidências. Hoje, ele vai retraçar aquela missão. Mudanças de clima podem ser vistas na rocha, de modo que Latorre as examinou camada por camada. E ele encontrou uma evidência crucial. É aqui que entra a parte interessante da história. Esta rocha, parecida com giz, chama-se diatomita. É composta de restos fossilizados de algas, microscópicas formas de vida que só vivem em água doce. Esta rocha nos diz que este lugar já foi úmido. Apesar de olharmos a paisagem de hoje e vermos um lugar que é extremamente seco. Em algum momento do passado, houve água na superfície do deserto. A próxima tarefa de Latorre foi descobrir quando. A datação por radiocarbono é uma das técnicas mais exatas de datação. Mas usar esse método implica em analisar uma amostra orgânica. E Latorre vasculhou o deserto atrás de pistas. O modo como trabalhamos foi basicamente dar uma olhada em qualquer buraco ou fenda. Quando achamos este lugar, mal podemos acreditar. Acidentalmente, ele teve a sorte de cair sobre a evidência mais importante da investigação. No fundo da caverna havia um grande ninho, feito de fezes de milhares de gerações de pequenos mamíferos. O tamanho e a forma dos excrementos mostrou que os animais eram ratos chinchila. Portanto, ele também achou a pista crítica pela qual procurava: material orgânico. Quando achamos este lugar, uma das descobertas mais empolgantes foi o fato de que havia muita grama. Agora, olhe à sua volta e me diga se vê alguma grama. Vimos na hora que se tratava de uma drástica mudança de vegetação. A grama parece tão fresca que parece ter sido colhida ontem. Mas quando Latorre datou a grama por carbono, o que ele achou foi surpreendente. A grama tinha pouco mais de 11 mil anos. O que tenho nas mãos é um ecossistema. Não há indicador mais claro do que este. Isto mostra melhor do que qualquer coisa que houve água aqui no passado. O ninho revelou fortes evidências de que plantas e mamíferos existiram aqui. E que não estavam sozinhos. Embaixo da grossa camada do ninho havia outra camada, composta de ferramentas feitas à mão. Quando examinamos de perto, pudemos encontrar evidências de ocupação humana porque havia grande quantidade de lascas no fundo. Algumas regiões do Atacama estão secas há 23 milhões de anos. Mas estas evidências mostram que outras regiões, como a de Guanaqueiros, eram muito diferentes há 11 mil anos. A fotografia fossilizada de um ecossistema subitamente surgiu para a vida.
A vegetação e áreas pantanosas floresciam no ambiente úmido. Pequenos mamíferos viviam e se reproduziam. E camelídeos, como a vicunha e a lhama, podiam viver no rico e fértil ambiente. É maravilhoso saber que só olhando uma coisa tão comum quanto um ninho de roedor, podemos descobrir pistas que permitem compreender a colonização humana do passado no deserto de Atacama. E isso não é pouca coisa, dado o clima tão radical de hoje. A data dos ninhos dos ratos deu aos cientistas uma teoria possível sobre de onde a água veio. Há 11 mil anos, a última era do gelo estava terminando. O clima global estava mudando. Mais chuva caiu nos Andes e caiu para o deserto em rios. Em certos lugares, a água empoçou, formando terras úmidas. Mas a água não tocou outros lugares, como havia tocado há milhões de anos. Mas apenas 1000 anos depois, o clima mudou de novo. Rios secaram, a vegetação morreu, ratos e humanos desapareceram. Cada gota de água foi absorvida pela terra ressecada. La Torre demonstra o quanto essa água está profunda hoje. Para dar uma ideia de como a mudança foi drástica, desde que a superfície era úmida, vamos fazer um pequeno experimento. Isto é um poço. Vou deixar cair a pedra e vou contar para ver quanto tempo ela vai levar para chegar à água. São quase 4 segundos para alcançar a água. Ou seja, o lençol freático está hoje a mais de 60 metros sob a superfície. Mais seco impossível, é o chamado deserto absoluto. Não há planta ou animal, nada. Não há água na superfície. A investigação do lugar mais seco do planeta deu uma reviravolta. Ferramentas mostram que humanos viveram aqui. A diatomita revelou que o clima já foi mais úmido. Excrementos de rato e grama dataram um ecossistema com 11 mil anos. Mas este extraordinário deserto tem mais a contar, não só sobre a vida em um dos ambientes mais extremos do planeta, mas também sobre a vida em outros planetas. Os cientistas de hoje acham que o Atacama está mais seco do que nunca. E estão investigando se resta alguma fonte de água na região. O cientista da NASA, Alfonso da Vila, sabe que se houver água, há chance de haver vida também. Mas quando ele chegou, os sinais não eram bons. Quando vim pela primeira vez, dirigi mais de 3.000 quilômetros e quando voltei à minha base, percebi que não havia um só inseto esmagado no meu para-brisa. Isso nunca me aconteceu em qualquer parte do mundo e acho que é um bom exemplo de como este ambiente é difícil para a vida. Desde os anos 1960, cientistas da NASA caçam bactérias no solo do deserto, mas nunca encontraram nada. Isso até 2005, quando se depararam com um estranho cenário branco. Ao acaso, um dos colegas de Davila pegou uma rocha, bateu nela e a abriu. E descobriu algo completamente inesperado. Podia-se ver muito claramente uma camada verde dentro da pedra. Ao microscópio, o significado da pálida mancha verde surgiu claramente no foco. Para nossa surpresa, vimos um micro-organismo verde vivendo dentro da rocha.
Foi uma grande surpresa, porque ninguém esperava micro-organismos no meio do lugar mais seco do planeta. Completamente por acaso, escondida dentro da rocha, descobriram vida. Este mineral é cloreto de sódio, também conhecido como halite, um mineral muito conhecido no Atacama e também muito comum nas cozinhas do mundo todo, pois é o mesmo sal que usamos para temperar alimentos. O sal pode preservar alimentos, matando as bactérias. Mas aqui, estranhamente, preservou uma colônia de micróbios verdes. Para descobrir como sobreviveram, Davila colocou uma série de sensores para medir a umidade. A pesquisa mostrou que, apesar de o ar do deserto ter em média 10% de umidade relativa, em raras ocasiões, ela sobe para 75%. O crescimento momentâneo no vapor de água é a única fonte de água. E é essa água que supre a vida. A propriedade peculiar do sal é sua capacidade de extrair vapor da água da atmosfera e formar uma solução líquida dentro da rocha. À medida que a umidade do ar é trazida para o sal, os micróbios permitem que a rocha leve a água a eles. A vida é realmente muito forte, muito flexível e pode se adaptar às condições mais extremas que há na Terra. A NASA acredita que essa descoberta do deserto de Atacama pode ser reveladora de vida em Marte. Em 1976, a nave Viking detectou água na atmosfera rarefeita de Marte. Em 2008, a nave orbital Odyssey achou evidências de sal na superfície do planeta. Atenção, alguém está ouvindo? Marte, 2037. Quando os humanos finalmente chegarem a Marte, não vão procurar vida no solo árido. Atenção, chegamos em Marte. Mas dentro das rochas. Infelizmente, vai demorar muito até os humanos andarem em Marte. Até lá, viremos ao deserto de Atacama para estudar estas rochas que parecem guardar o segredo da vida na Terra e também da vida potencial em outros planetas do Sistema Solar. Então, é possível que uma descoberta acidental no lugar mais seco da Terra leve os cientistas a abrir um dia uma rocha de Marte e descobrir uma pequena vida alienígena. A investigação no lugar mais seco da Terra foi feita e revelou uma incrível história que se estende por 150 milhões de anos. A gipsita, uma rocha que se forma na água, mostra que o deserto já foi o fundo do mar. Os geysers mostram que há uma imensa atividade vulcânica debaixo do deserto que foi içado acima do oceano. Pequenos cristais de piroxênio revelam que a área ficou completamente seca há 23 milhões de anos. Ninhos de ratos revelam um pequeno bolsão de vida que floresceu no deserto no final da última era glaciária. Pequenos organismos verdes em sal mostram que mesmo ali a vida perdura. Hoje, este é um lugar único na Terra. Um deserto absoluto e perfeito. E a investigação de como se formou lançou luz sobre outro capítulo de como nasceu nosso planeta.